Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus, que se encontra no meio de nós, possa nos abraçar. E do abraço do Mestre, possamos nós abrir as nossas mentes e os nossos corações para que consigamos entender e praticar a doutrina dele. Na noite de hoje vamos trabalhar a dependência química e os processos obsessivos, que é uma sequência de inúmeras palestras que a gente coloca na área da dependência química. Esse é um desmembramento, onde vamos focar diretamente nas questões obsessivas sobre o dependente químico, né? Já trabalhamos outras exposições anteriores, né, que nos dão vamos dizer assim, um preparo para chegarmos nesse tema. Então, informamos, se alguém tiver dificuldade depois desse trabalho na parte obsessiva sobre o dependente químico, vá no YouTube, coloca o meu nome e tem as palestras anteriores que já dá uma base para chegar aqui, tá certo? E a nossa proposta apenas é facilitar o conhecimento da doutrina espírita para vocês. Eu me considero um facilitador que venho aqui na frente e vou tentar dar para vocês o meu melhor no conhecimento que a doutrina espírita traz. Porque a doutrina espírita na área da dependência química ela é maravilhosa. Ela traz conhecimentos, ela traz ensinamentos, ela traz consolo nessa área. E se a gente fazer uma reflexão nas questões da dependência química, né, nas questões principalmente dos alcoolistas, né, das questões do álcool, a droga está presente no meio de nós desde os inícios dos primórdios das nossas primeiras encarnações. Fica claro isso para vocês? Então a doutrina espírita vem trazer conhecimentos para nos ajudar. E a gente vai na noite de hoje trabalhar até as 11 horas da noite. Sim, a Selma, o Osório, o nosso amigo ali, todos sempre me dão esse prazo todinho. Eu peço até 1h da manhã, mas eles me dão até as 11 da noite, entendeu? Porque o tema é muito extenso, a doutrina espírita tem muito material para isso. Então a gente vai trabalhar conceitos, né? Depois nós vamos ver como ocorre o processo obsessivo, certo? Depois a origem da obsessão na dependência química, as características da obsessão na dependência química e, por último, os tratamentos para a obsessão e dependência química. Por isso o tema realmente é extenso. Só para vocês terem uma ideia, eu brinco, porque vamos até às 11 horas, 1h da manhã, mas o nosso trabalho completo dá 16 horas. A gente precisaria de 16 horas para trabalhar a questão da dependência química no seu todo, né? Mas a gente vai tentar mostrar da nossa melhor maneira. Conceituando dependência química, né? Então a gente já começa a temos que entender. E esse é um dos melhores conceitos que eu encontrei que vai nos trazer. É muito interessante, ele é simplesmente completo. Doença, dependente química é uma doença. Crônica, bio, psicossocial e espiritual. Conjunto todinho, né? Da mente, a parte social e espiritual. Resultante da interação com substâncias psicoativas, né? São as drogas, né? Seria um conceito que eu parei ali, ele é mais adiante, né? Que nos leva nas questões da dependência, certo? Principais características da dependência química. Tolerância. Olha só, às vezes a gente encontra um alcoolista que diz, eu não sou dependente, eu não sou alcoolista. Eu paro quando eu quero. Eu bebo só nos finais de semana. Percebe isso? Essa condição, ele se autodefende, né? Aquele que é alcoolista, que é dependente, ele fala, não, eu não sou, eu quero a hora que você parar de usar maconha, eu paro. Não é bem assim, né? Então tem 2 pontos, ou até 3, que vão definir. Isso aí não é uma definição espírita, tá? É uma definição do pessoal que trabalha na área da dependência química, que vão definir quando alguém é dependente químico. Independente dele aceitar ou não, ou querer ou não, isso não vem ao caso. Mas as pessoas têm que entender. O primeiro ponto é a tolerância. Olha o que é a tolerância. Necessidade de doses maiores para mudar, ou mudar para drogas mais fortes para obter o efeito desejado. Isso é muito comum. Se a pessoa apresentou essa característica, ele é conceituado como dependente químico. Fica claro? É como se o indivíduo bebe segunda, terça, quinta e não bebe no final de semana. Mas daqui a 1 ano ele começa a beber segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Opa! Precisamos de doses maiores. Você entende isso? Isso aí nós estamos fazendo numa relação, né? Síndrome de abstinência. Um indivíduo é alcoolista há 20 anos. De repente ele tem que fazer uma cirurgia e para de beber para se preparar. Ele vai ter uma crise de abstinência? Vai. Essa é a segunda característica que define ele como dependente químico. Fica claro isso para você? Independente dele aceitar ou não, certo? Ó, sintomas desagradáveis que se manifestam quando o usuário suspende o uso.
certo? Conceituando a obsessão. Então, agora nós vamos ver o conceito de obsessão, né? Que é o nosso trabalho de hoje. Né? Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. A palavra domínio, ela é o ponto central desse texto aqui, ó. Então, a obsessão é quando o espírito consegue, por N razões, dominar a minha vida, o meu desejo nas questões das drogas. Olha que interessante, né? Então, é uma coisa muito profunda. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais das questões da obsessão. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. Então, a gente pode refletir que toda pessoa que é dependente químico está acompanhada de espírito inferior? Sim. Sim. Sim, não tem nem dúvida. Toda pessoa que está fumando cigarro poderá ter um espírito de uma ordem inferior porque está influenciando ele, que está fumando junto com ele? Sim. Sim. Em exposições anteriores a gente coloca como isso ocorre. Olha que interessante. E aí na questão 459 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? São duas coisas, ó. Duas coisas. Pensamento é volátil, né? Nenhum de nós consegue parar de pensar em nenhum minuto da nossa vida. Ato é quando eu pego esse copo e vou tomar uma água. Percebe isso? Então os espíritos influenciam nessas duas situações. E aí eles respondem para Kardec: sim, muito mais do que imaginais. Chegando de ordinário são eles que vos comandam. Se vocês conseguirem compreender essa questão, 459 dos Espíritos, além de compreender, se lembrar dela, a vida de vocês muda. O difícil é se lembrar. Porque antes de você dar uma resposta para o seu chefe desaforado, você, opa, peraí, pode ser que os Espíritos estejam me influenciando. Percebe isso? O difícil é a gente se lembrar disso na hora. Então, desta forma, através da questão 459 dos Espíritos, não existe ninguém no planeta Terra que não esteja acompanhado de um ou mais Espíritos. Não existe ninguém. Todos nós somos acompanhados. Via de regra, aquele que está sempre com a gente é nosso anjo da guarda. Percebe isso? Certo? Mas nas questões dos vícios, dos desejos, das minhas baixas morais, eu sou acompanhado por espíritos iguais. O que eu quis dizer com espíritos iguais? Espíritos que têm os mesmos problemas e desejos que eu tenho. Então, a coisa mais fácil que existe para nós é sabermos qual é o espírito que está do nosso lado. Não preciso vir no centro espírita e perguntar para o médium ou perguntar para quem quer que seja. Basta eu saber o que eu estou pensando. Coisa mais fácil que existe. Você acorda de manhã na sua casa e o seu primeiro pensamento é: hoje eu vou lá no bar tomar o meu martelinho de cachaça. Pronto. Instantaneamente você atrai para si espíritos que querem beber, que desencarnaram antes de nós e que são alcoolistas. Fica claro para você? No outro dia você levanta, e você é alcoolista, hein? Você levanta de manhã, você senta na cama e assim: hoje eu vou lá no asilo em Itajaí fazer uma leitura da Bíblia para os meus irmãos que estão lá. Instantaneamente espíritos do bem, não espíritos inferiores, se aproximam de mim, começam a me dar um passo e me inspirar para me levar a este lugar. Fica claro para vocês? Então, todos os momentos do nosso dia, a gente tem condições de saber quais são os espíritos que estão do nosso lado. Basta saber como eu estou naquele dia e o que eu estou pensando. Mas aí tem uma coisa muito interessante, né? Que a doutrina espírita ela é muito clara nisso. Mesmo que nesse dia eu acordei com desejo de fazer uso de drogas, a partir das 8 horas da manhã eu começo a usar droga, em determinado momento, 8h30, eu que não vou usar mais. Não quero mais usar, parei. E instantaneamente aqueles espíritos ruins que estavam junto comigo vão embora e entra os espíritos que estão na modificação do meu pensamento. Percebe isso? Então nós todos, sem exceção, temos domínios sobre aquele espírito que nos influencia. Basta a nós escolher. Ficou bem claro isso? Nas questões da dependência química, isso é a regra, né? Então, os usuários estão sempre acompanhados por espíritos inferiores, como a gente coloca. Vamos entender o que é influência espiritual simples e obsessão. E eu vou explicar agora através de uma condição bem interessante para vocês verem, assim, ó. E é bem fácil para vocês entenderem.
Quando um espírito se aproxima de mim para usar maconha junto comigo, e esse espírito apenas gosta da maconha, porque ele desencarnou devido ao uso abusivo de maconha numa vida passada, vocês estão entendendo? Ele desencarnou por causa disso, então ele continua no mundo espiritual dependente. E aí a gente abre um parênteses, né? A gente vai até às 11 horas da noite, então a gente pode abrir um parênteses bem grande, né? Olha só que interessante, né? Percebo isso, né? A doutrina espírita é muito clara. Tudo aquilo que eu gostava quando eu estava na terra, encarnado, na carne, tudo aquilo que eu gostava, exatamente tudo, não desaparece quando eu desencarno, quando eu morro. Vai comigo para o mundo espiritual, certo? Só para vocês terem uma ideia. Vai comigo para o mundo espiritual. Vamos ver se a gente coloca. Ficou claro isso para vocês? Então, se eu passei 35 anos da minha vida bebendo, ao desencarnar, a primeira coisa que eu vou ter é sede. Primeira coisa que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Ele está fugindo, não sei porquê, né? Vocês entendem isso? Morremos e a gente... muitos irmãos nossos de outras religiões e outras pessoas imaginam que morreu, acabou tudo, né? Ah, meu marido bebeu 50 anos, agora está bem no mundo espiritual, né? Não é assim. Não é assim que funciona. A gente carrega com a gente. Inclusive, a única coisa que a gente carrega para o mundo espiritual é as coisas do nosso desejo, as coisas nossas. Nada de material vai com a gente para lá. Percebe isso? Dessa forma, um espírito que quer só usar droga, ele está me influenciando apenas. Vocês entendem isso? Ele está apenas me influenciando. Ele quer usar droga. Então ele vai dizer, acordar o Carlos de manhã cedo, vai dizer, vamos lá para o bar beber. Ele começa a me influenciar. Agora sim, a obsessão é diferente. E é o que nós vamos tratar hoje, né? A obsessão é diferente. A obsessão, existe uma relação de vidas passadas ou dessa mesma vida entre o dependente químico e este espírito. Que relação é essa? A relação de má maldade, a relação de ter sido parceiros no uso de drogas, percebe isso? Via de regra, o obsessor vem me cobrar alguma coisa, senão eu não estaria me obsediando. Alguma coisa que eu fiz para ele nesta vida ou em vida passada. Então ele quer se aproximar de mim para usar drogas, porque nas questões das drogas, nós vamos ver mais para frente, ele vai ter facilidades em cobrar a dívida. Percebe isso? Nós vamos ver mais para frente. Ó, a única diferença é que no processo obsessivo existe o vínculo. Problemática dessa ou de outra vida, como eu falei agora, entre o obsediado, a culpa e o obsessor, a cobrança. Percebe isso? Então a gente não tem como saber, o dependente químico não tem como saber se o espírito que está usando droga com ele está apenas querendo usar droga ou quer influenciar ele para cobrar uma dívida, ou quer obsediar ele para cobrar uma dívida. Vocês entenderam isso? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai até 1 hora, não tem problema. Certo? Vamos lá. A influência espiritual é o meio utilizado pelo obsessor para cobrar a dívida. Vamos explicar através do exemplo. Em vidas passadas, eu e um companheiro usamos muitas drogas e viemos a desencarnar por overdose. Nós dois, né? Desencarnamos por overdose. Percebe isso? Voltamos em outra vida e continuamos usando droga. Faz 4 vidas que a gente usa droga junto. Mas nessa 5ª vida, eu matei ele. Sob efeito da droga, me revoltou alguma atitude dele e eu matei. Eu reencarno. Eu que matei, reencarno. Ele, que foi morto na vida passada, está no mundo espiritual me procurando para cobrar a dívida. Vocês estão entendendo? Espero que esteja compreendendo. Se não tiver, levante a mão. Ó, então, esse espírito que eu matei está no mundo espiritual me procurando, olha que interessante, me procurando, eu estou encarnado num corpo físico, para cobrar a dívida porque eu matei ele. Ele se acha no direito de cobrar essa dívida, porque ele não entende a questão do perdão, do amor, ele não entende isso, então ele quer me cobrar a dívida. O que ele quer? Eu matei ele, ele está revoltado. Ele se acha nesse direito. Isso não ocorre hoje em dia aqui na Terra, entre encarnados? Sim, ocorre, né? Desta feita, eu reencarno, né? E venho numa vida normal. Venho levando uma vida dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, qualquer que seja, e esse espírito está tendo dificuldade em me encontrar. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu não entrei no mundo das drogas, ainda não sou dependente, e o espírito está tendo dificuldade de me encontrar. Vamos abrir um parentezinho. Como é que o espírito vai me encontrar? Pela minha energia, pelo meu perispírito. Porque assim, ó, tudo que a gente fez desde a primeira encarnação na forma hominal está registrado no nosso perispírito. Exatamente tudo.
O Carlos, em 1736, na França, participou da Revolução Francesa e fez isso, isso, isso. Está tudo registrado dentro de mim. Desde da época das pedras, certo? Está tudo que a gente fez. Caiu uma agulha e cortou o dedo do Carlos. Está registrado dentro da gente. Tudo de bom e de mal. Então, esse espírito vai conseguir me encontrar, por isso, pela relação que temos nós dois. Ele tem no perispírito dele, ele está no mundo espiritual, e eu tenho no meu encarnado, ok? Quando eu estou frágil, quando eu entro no mundo das drogas, quando eu entro no mundo da criminalidade, essa proteção do meu perispírito se quebra e esse espírito obsessor tem facilidades em me encontrar. Facilidade. Mas aí voltando para a história, então esse espírito quer me encontrar e não está conseguindo, porque eu estou transitando ainda nas questões do bem. Eu participo da igreja, eu sou jovem, faço isso e demais. Mas aí aos 14 anos, eu conheço a maconha no banheiro de uma escola. Não, isso em Itajaí não existe, né? Só se for em Balneário Camboriú, Navegantes, né? Banheiro de escola não tem droga, tem. Nos dias de hoje, certo? Aí aos 14 anos eu conheço a droga na escola. Começo eu a usar maconha todos os dias. Começo eu a quebrar minhas proteções do meu perispírito. Começo eu a quebrar as proteções do meu espírito. Começo eu a facilitar que o espírito me ache. O obsessor quer cobrar uma dívida, percebe isso? Mas eu ainda estou começando devagar. Mas daqui aos 16 anos eu já estou na cocaína. Aí as minhas proteções são quase que por todas quebradas, facilitando que o espírito me enxergue nas vibrações que eu trago dentro do meu perispírito e ele no dele. São vibrações de vínculo de uma vida passada em que eu matei ele e ele hoje quer me cobrar dívida. Vocês entenderam isso? Os perigos, então, os agravantes da dependência química. E isso a gente pode enquadrar na questão dos alcoolistas, todas as drogas, sem exceções, percebe isso? E aí ele me encontra, olha só para dizer isso aqui, ó. Aí ele me encontra, esse espírito, aos 16 anos usando cocaína. E ele olha para mim, encontrei o Carlos. O Carlos me matou na vida passada. O Carlos vivo, no corpo físico. Ele na condição de espírito, obsessor. Olha para o Carlos e diz, ai, tu tá usando cocaína? Estás me dando um prato. Estás me dando uma arma para eu concluir o meu objetivo, a minha vingança. Olha o que ele diz. Aí, numa história que eu estou montando para vocês, o espírito começa a me obsediar, me influencia a beber junto com a cocaína, me influencia a procurar um traficante que vende uma droga pura para me levar uma overdose e eu desencarnar. Ficou claro isso para vocês? Mas quem é que deu a facilidade para o espírito obsessor fazer isso? Eu. Ele não me deu cocaína, não me colocou em nada. Simplesmente ele começou a me influenciar com objetivos de cobrar a dívida. Vocês entenderam então o que é influência espiritual simples, quando o espírito quer só beber, quer só usar drogas, não quer fazer maldade nenhuma, não quer te cobrar nada. E a obsessão. Vocês não entenderam até aqui, para frente vai ser difícil. Você tem que entender essa diferença entre uma coisa e outra, ok? Quando uma simples influência espiritual pode se transformar em uma obsessão? Olha que interessante, ó. O espírito não quer me fazer mal nenhum. Ele não tem nenhuma dívida comigo. Eu não matei ele numa vida passada. Percebe isso? Mas ele vem só usar droga. Mas quando essa influência espiritual simples pode se tornar uma obsessão? E eu vou tentar explicar para você através de um exemplo, para ficar bem claro. Eu acredito que o exemplo é a melhor condição para nós gravarmos e entendermos a situação, né? Vamos imaginar 3 jovens que fazem uso de cocaína numa casa abandonada de Itajaí. Isso chama-se cracolândias, né? O que a gente vê em São Paulo, mas todo mundo dentro de uma casa é como se fosse uma mini cracolândia, percebe isso? Mas em Itajaí não existe, né? Só em Balneário Camboriú, Navegantes e outras cidades. Existe. E aí esses 3 jovens encarnados, vivos, fazendo uso de cocaína, vão levando 2, 3, 4, 5 anos se reunindo todos os dias nessa casa abandonada e usando droga. Em determinado período, em determinado dia, um desses 3 jovens leva uma moça para fazer uso de droga junto com ele, certo? Os outros 2 jovens ficam abismados. E esse jovem que levou acaba estuprando a moça. Percebe isso? Ocorre isso nas questões da dependência química? Sim, ocorre isso. Um desses 2 viciados, até então, os espíritos que estavam juntos queriam apenas influenciar. Vocês estão entendendo? Estavam só junto com eles, usando droga naquela casa. Nenhum daqueles 3 jovens tinha obsessores na volta, tinha apenas espírito
influenciando para usar droga, porque os espíritos precisam vir na Terra para usar droga, tá, pessoal? No mundo espiritual não tem droga, eles são obrigados a descer aqui na Terra para continuar usando droga, para continuar bebendo, nos mesmos bares da vida, em qualquer situação. Mas um desses espíritos se revolta com a atitude desse jovem que estuprou a moça dentro da casa. Preste bem atenção. Um desses espíritos que influenciava esse grupo de jovens há mais de 5 anos se revolta com aquilo que ele vê, que o objetivo dele era só usar droga, se revolta e acaba se transformando no obsessor desse jovem. Vocês entenderam ou não? Fica bem claro isso para vocês? Então esse jovem criou um processo obsessivo para ele, que é o trabalho dessa noite, criou um processo obsessivo para ele, porque ele extrapolou só a questão do uso. E esse espírito que só queria usar, deixou de ser uma simples influência, um influenciador, e passou a ser um obsessor querendo cobrar o que ele fez com aquela moça. Vocês entenderam? Quando uma simples influência espiritual passa a se tornar um processo obsessivo que é muito mais grave. Certo? Podemos continuar? Acho que tu vai ter que continuar depois aqui que eu terminar, porque está todo mundo assustado aqui, né? É que a questão da dependência química não é simplista, tá? Ela é uma realidade muito dura, né? Mas é o que a gente vê e é porque a doutrina ela é muito ampla nisso. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Na Fronteira da Loucura, ele traz ensinamentos fantásticos sobre a questão, né? Mas vamos lá. Então, resumindo toda essa história, eu contei a história, agora o que é o que a gente coloca, né? Quando o espírito passa a influenciar de forma constante e com propósito de maldade, não mais para usufruir apenas do vício. Então, a influência espiritual se transformou em um processo obsessivo. E aí é muito interessante, porque esse espírito, ele vai... Olha só que interessante, Jesus, vamos fazer uma reflexão sobre esse exemplo que eu coloquei. Então esses espíritos inferiores que estão influenciando o dependente químico, porque querem só usar droga, de uma forma ou de outra, ele pode partir para algo mais graves, obsessivos, mas sim, a inferioridade dele não consegue fazer esse domínio. Dessa forma, ele se sente como se fossem julgadores. Olha que interessante. É muito interessante, esse espírito, nesse caso desse exemplo que eu falei, ele estava apenas fazendo uso, mas aí quando ele olha aquela situação, se tornou um juiz, um julgador. Tu fez isso com a moça? Então agora eu vou te perseguir, agora eu vou te obsediar, agora eu vou querer que tu pague por isso. Percebe? E um dos fatores mais fáceis para os espíritos nos levarem às condições para fazerem maldade de nós é as drogas. É as drogas. Segundo uma análise que foi feita, assim, a pessoa que está passando por um processo obsessivo e ela faz uso de droga, ela dá uma arma para o obsessor. Percebe isso? Ela dá uma arma. A droga é uma arma para o obsessor. Com ela, o obsessor vai me influenciar e se utilizar para concluir o objetivo dele. Percebe? É quando um alcoolista que começa a fazer atitudes violentas com a esposa, é obsediado por um espírito que não gosta daquilo e leva ele a um estado de embriaguez até ser influenciado, e nessa influência ele leva o encarnado, o alcoolista, a beber muito mais, e ele tem um coma alcoólico e vem a desencarnar. Percebe isso? Olha que interessante, né? E aí ele cumpre os propósitos dele, certo? Lembrando, como eu falei no início, nós temos o domínio de mudar isso, basta nós. Só que o dependente químico tem facilidades em mudar. Aquele que bebe 20 anos, vai ter facilidades em largar de beber? Não, né? Dessa forma, ele vai ter sempre facilidade em ser obsediado. Os espíritos vão ter mais facilidades. Como ocorre o processo obsessivo? Agora a parte um pouquinho mais técnica, né? Para vocês entenderem como é que se dá, então, a obsessão. Como é que o espírito age na relação com o dependente químico? Como é que o espírito age na relação com o alcoolista, né? Como eu falei, Manuel Filomeno de Miranda, vai colocar assim, justapondo, isso aqui eu copiei do livro e coloquei aqui, tá? Justapondo sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse texto do Manuel Filomeno de Miranda. Nós encarnados, nós vivos, temos espírito, perispírito e corpo físico. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, venha na casa para estudar, para poder entender qual é a nossa formação quando vivos encarnados. Então,
Corpo físico, perispírito e espírito. Quem é o perispírito? É o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Olha que interessante, ó. Perispírito. Segundo André Luiz, o perispírito está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Célula a célula. E perispírito é aquele corpo, quando a gente morre, vai para o mundo espiritual. Então, quando eu morro, quem é que vai para o mundo espiritual? O espírito e o perispírito. Certo? Fica claro para você? Deixo o corpo físico na Terra e vou para o mundo da situação. Tudo que eu faça é um registro no meu perispírito. Mas olha só que interessante. Vamos abrir um parênteses para vocês entenderem bem essa condição. Vamos ver se alguém sabe. Quem é que é o alcoólatra? Quem é que é o dependente químico? O corpo físico, o perispírito ou o espírito? Alguém sabe? Ó, corpo físico, perispírito e espírito. Quem é o dependente químico? Quem gosta de beber? É o corpo físico? É o perispírito ou é o espírito? É o espírito. O espírito é ele quem gosta de beber. Eu sei que às vezes pode ser difícil para dizer, mas como o espírito? Sim. E aí, numa questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para o espírito, para nós resolver essa questão. Olha só. Qual é a forma do espírito? Os espíritos respondem para Kardec no livro. Olha, mais ou menos assim, né? Olha, devido ao conhecimento de vocês, não tem como a gente dizer o que é o espírito. Mas daquilo que vocês sabem, conhecem, o espírito é como se fosse uma energia, uma fagulha, um raiozinho. Percebe isso? Olha só. É uma energia centralizada nessa parte aqui, né? No encontro dessas duas linhas, certo? Ele reside ali. E é ele quem gosta de beber. Porque em vidas passadas ele mudou só de corpo. De várias vidas que ele teve, nós somos espíritos milenários e só trocamos de corpo. O espírito continua. Mas o espírito é uma energia, como é que ele vai beber? Ele gosta de beber. Ele é uma energia. Simples. Nessa transição, ó. Espírito, perispírito, espírito. O espírito gosta de beber. Ele passa o desejo, o espírito, para o perispírito, para o cérebro perispiritual, que passa automaticamente para o cérebro físico. E aí o indivíduo vai lá, pega o copo e bebe. Vai lá, pega a droga e fuma. Ficou claro isso para você? As sensações e prazeres que a gente imagina que é o corpo orgânico que está sentindo, é o espírito que absorve isso e passa para a situação. Nós temos que entender muito isso aí. Isso é para tudo, tá? No meu caso, eu sou doçólatra, adoro um quindim. Quem é que gosta de quindim? Meu espírito. Certo? Para vocês terem uma ideia, né? O corpo físico é aquele... Então, olha que interessante, né? Isso aqui dá para fazer uma aula, né? Quem é o perispírito para o espírito? Quem é o perispírito para o espírito? É aquele que vai pegar o desejo do espírito e jogar para o corpo físico. Quem é o corpo físico para o espírito? A manifestação do desejo do espírito. Vocês entenderam? O espírito quer beber, ele não consegue pegar um copo, então ele passa do perispírito para o corpo físico, que vai lá a mão e pega o copo. Fechou? Vamos lá. Então, nessa ligação, o espírito vem, se aproxima, ele tem perispírito só, faz uma ligação perispiritual com o meu corpo físico, com o meu perispírito, certo? Nenhum espírito entra dentro de nós. Nenhum. Pela lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Nenhum. Simplesmente o espírito se aproxima e faz uma ligação energética perispírito e perispírito. Fica claro isso para você? Dessa forma que ele influencia, dessa forma que ele obsedia, dessa forma que ele faz uso de droga, tudo é nessa condição. Ele não precisa entrar, não consegue entrar, ok? Aí nessa ligação, ó, que ele faz de perispírito e perispírito, ele começa então a obsediar, começa a influenciar, começa a trabalhar nas questões da dependência. Criando, ó, continua, criando imagens, Filomeno continua, fluídicas. O pensamento se reflete no envoltório perispírito, como no espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, quando eu penso, no meu perispírito reflete isso, o espírito que está ligado a ele vai captar esse pensamento e, a partir daí, ele vai fazer o mesmo movimento de simbiose, ou seja, se interligando as energias de perispírito de desencarnado para encarnado, fazendo o que ele quiser, nas questões da obsessão e do uso de droga. Desse modo é que o mais secretos movimentos da alma repercute no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra. Olha que interessante. Como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Brilhante. A passagênese, brilhante, né? Olha só, então o espírito, e aí é bem interessante, né? Nós podemos nos enganar, né? Nós encarnados vivos, um pode enganar o outro, né? Falando alguma coisa que na verdade não faz. Ah, eu não bebo, mas bebe. Na verdade bebe. Eu posso enganar? Pode. O espírito, o obsessor, o espírito, ele te conhece nas energias, como está colocado aqui. Porque o que eu trago no meu perispírito é o que o meu espírito é. É.
E quando eu estou no corpo, eu posso enganar todo mundo. Vocês entendem isso ou não? O corpo, a palavra, aquilo que eu falo, pode ser uma mentira. Mas por espírito não. Fica claro? O espírito me conhece verdadeiramente, porque ele faz uma leitura do meu peito. Nesse sentido, o espírito obsessor se aproxima do dependente químico e ele olha assim, o Carlos gosta de beber, olha, já usou cocaína uns 2, 3 anos atrás, e ele gostou, só que já faz 2 anos e parou. Vou começar a obsediar ele para ele voltar a usar cocaína. Ficou claro? Ele faz a leitura. E todo mundo pensa que o Carlos há 2 anos parou realmente, mas ainda tem dentro dele essa condição do uso de drogas. Então é muito fácil para o espírito nos influenciar. É muito fácil para o espírito nos conhecer. Ele sabe nossos mais segredos, todinhos ele está dentro de nós. Então ele faz essa leitura. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, no mundo espiritual tem curso de obsessão. Como obsediar o encarnado. Aqui, como nós temos curso de crime organizado, como assaltar, como roubar, como matar, como fazer isso, no mundo espiritual também tem. Aí o obsessor faz, antes de cobrar a dívida que o Carlos matou na vida passada, vou fazer um curso de 1 ano aqui no mundo espiritual para aprender como obsediar o Carlos e levar o Carlos a pagar pelo que ele fez. Percebe isso? Só para vocês terem uma ideia nesse sentido, né? Origem da obsessão na dependência química. Como começa? Mais ou menos esse exemplo que eu já falei antes, né? Do encarnado, né? Só daquele caso da casa, né? Em toda dependência viciosa, há sempre uma força obsessiva, bastante obsessiva. Espírito do ano adiante. Então, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Via de regra, vou fazer uma outra reflexão com vocês, vamos abrir um parênteses. Nós somos inquilinos de um planeta de provas e expiações, nós todos. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, segundo Kardec, né? Na classificação que ele dá. E ele define como planeta de provas e expiações aqueles planetas onde há o predomínio do mal. Predomínio do mal. O bem existe, mas quem predomina é o mal. Fica claro para você? Kardec coloca isso. Ok, se nós somos inquilinos desse planeta, todos nós, sem exceção, trazemos uma certa nivelação de mal. Percebe isso? Ciclano pode ter isso aqui de mal, outro tem isso aqui, outro tem isso aqui, mas nós trazemos o mal dentro de nós. Não temos nada que nos envergonhar. Somos inquilinos desse planeta, vivemos aqui, porque se só tivéssemos o bem 100% dentro de nós, não estaríamos no planeta Terra. Fica claro isso para vocês? Olha que interessante, já estaríamos, além de regeneração, o bem vai predominar. Olha que diferença de provas e expiações para regeneração. Na regeneração, o bem vai predominar, e o mal vai ser tímido, envergonhado. Certo? Hoje o bem está crescendo bastante. Mas assim, nesse processo, todos nós trazemos, por estarmos aqui, trazemos problemática de vidas passadas que nós fizemos de errado. Segundo a doutrina espírita, hoje nós somos, na pior das hipóteses, igual à última encarnação. Na sua grande maioria, todos nós demos um passo evolutivo, somos melhor que a última. Vocês entendem isso? E aí vocês podem refletir, mas então, Hitler, quando matou 6 milhões de judeus, era melhor do que a última? Pode até ter sido, na pior das hipóteses, igual. Anteriormente ele pode ter sido um grande desbravador, ou alguém que conquistou demais e matou 7 milhões de pessoas. Vocês entendem isso? Fazendo uma analogia apenas, para vocês entenderem. Que até Hitler, na condição dele, não era pior que a última. Certo? Na pior das hipóteses, iguais. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Então vocês olhem para vocês e imaginem o quê? Opa, hoje eu estou numa vida que eu sou melhor que a anterior. Mas eu sou tão mal, então eu sou igual à última, mais ou menos. Percebe isso? Nós estamos em evolução. Cada um vai crescendo de acordo com a sua capacidade. Nessa condição, que vocês entenderam tudo isso que eu falei, vocês vão entender que todos nós temos obsessores. Olha que interessante, né? Todos nós trazemos o nosso obsessor de problemáticas de vida passada. Somos espíritos milenários, vivemos inúmeras vidas para trás. Se vivemos na época do Viking, e fizemos muito mal. É como se o planeta Terra, aí está a Discovery, aí isso mostra muito isso, né? Na época dos Vikings, era só luta, guerra, conquistas, maldade, percebe? Tinha o bem ali, tinha, mas muito timidamente. Percebe? Então nós, via de regra, participamos da Revolução Francesa, em alguma forma, sim, participamos das cruzadas, sim, trazemos então nisso problemática. Se trazemos problemáticas, temos os nossos obsessores, que nós trazemos de lá. Então, todo o processo da dependência química, há sempre uma força lacinante obsessiva. Então, vou estar, sim, acompanhado também dos meus obsessores, né? Então, a origem da obsessão está nesta vida,
Quando, naquele exemplo da casa que eu falei, que um jovem estuprou a moça e criou o obsessor para ele nessa vida, ficou claro para vocês? Ou, né, o parceiro dos crimes que se mataram, alguma coisa, droga, vingança e ódio, né? Ou em outras vidas, quando eu matei alguém, como eu falei no exemplo, né? E ele está me procurando, certo? A cobrança, vingança e ódio, ok? Só para vocês entenderem, então, a origem da obsessão na dependência química. Muitos casos de dependência química foram originados pelas obsessões. Olha só que interessante. E a gente faz uma outra reflexão. Essa exposição, a gente precisaria de umas 4 horas mesmo para poder fazer ela, né? Eu estou tentando resumir o máximo possível. Mas olha que interessante, né? Eu não gosto de usar drogas. Eu não bebo. Bebi na minha última vida. Me controlei nessa e ainda não bebo. E aos 20 anos, o espírito obsessor, mas eu tenho outros defeitos. Eu tenho outras falhas. Eu posso ter falhas na minha área sexual, eu posso ter falhas nas questões do crime, e não necessariamente eu sou um dependente químico ou sou um alcoolista. Percebe isso? Então o cara está querendo dizer que tem traficante que não usa droga? Tem, e muito. Percebe isso? Não sei se vocês não conseguiram entender, né? Mas essa condição, ela está reservada em mim. Mas se eu trago de uma vida passada, ainda não dominei, nessa eu ainda não entrei na dependência química, quando o espírito obsessor me encontra por qualquer outra falha minha, ele vai ver no meu perispírito, como eu falei para você, opa, nesta vida o Carlos não está usando droga, mas nas 5 últimas vidas para trás o Carlos usou droga e morreu por causa da droga. Ele está se controlando bem. O espírito falando, o obsessor, né? Vou começar a trabalhar nele para ver se eu trago lembranças da vida passada dele com relação às drogas e ele entre no mundo das drogas. Isso ocorre? Sim. Quando a pessoa com 30 e 40 anos começa a usar droga. Nunca usaram. Aos 30 e 40 anos começa a usar droga. Olha que interessante. Percebe isso? Porque aquilo... Olha, e agora o ensinamento brilhante que a doutrina espírita nos traz. Ela diz que tudo aquilo que eu dominei de forma verdadeira, sincera e profunda, nenhum espírito consegue mover. Vocês entendem isso? Isso é muito importante, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, nas minhas últimas 20 vidas para trás, eu fiquei usando drogas. Mas, de uma forma ou de outra, nessa vida eu consegui fundamentalmente, verdadeiramente, lá dentro do meu espírito, da minha alma, me livrar das drogas. Sinceramente, não só da boca para fora, certo? Na próxima vida eu volto no ambiente de droga, me domino isso, o espírito vem para me obsediar de um problema problemático que eu tenho, olha para mim e diz, bah, o Carlos usou droga nas últimas 19 vidas, na 20ª ele não usou, eu estou tendo dificuldade, não consigo acessar no perispírito do Carlos para influenciar ele, para obsediar ele nas questões da droga, porque ele dominou perfeitamente. Vocês entendem isso? Então, uma conquista que a gente tenha nesta vida, quando encarnado, levamos para toda a eternidade. Percebe isso? Você nessa vida trabalhou tanto e se livrou das questões do alcoolismo. De uma forma ou de outra, se você... E eu estou falando de forma verdadeira, né? Eu posso dizer para a senhora que eu parei de beber e, na verdade, eu ainda trago um desejo dentro de mim. Então não é esse parar que eu estou falando. Eu estou falando parar em que eu trabalhei em várias vidas e consegui me livrar dos desejos do alcoolismo. E o Espírito vai olhar e vai fazer para mim. E ele não consegue mexer nisso. Então a doutrina espírita é clara. Tudo aquilo que você conquistou nas suas questões morais, nos seus vícios, de forma verdadeira, nenhum espírito, por pior que seja, consegue ativar isso. Ficou claro para você? Então, se o espírito me obsedia e me leva para umas questões das drogas, do álcool, é porque eu ainda não dominei essa questão. Ficou claro para você? Dessa forma, eu posso voltar na nossa vida e começar a beber aos 30, 40 anos por uma ação do espírito que me obsediou. Toda e qualquer obsessão é sempre um resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre. Pelo menos é claro. Se o espírito está obsediando, você está influenciando você porque você deu anuência. Anuência é permissão. Ele é claro. E aí nós entramos naquilo que eu falei no início da exposição, né? De que nenhum espírito mexe no meu livre-arbítrio. Nenhum espírito consegue mover o que eu não tenho dentro de mim. Nenhum espírito consegue criar dentro de mim aquilo que eu já dominei. Ficou claro para você? Isso é uma coisa consoladora. Mas como consolador? Sim, extremamente consolador. Se você dominou alguma coisa, nenhum espírito vai conseguir ativar. Agora, se o espírito consegue me mover para qualquer situação, é porque eu dei permissão para ele. E olha que interessante, né? Por pior que seja um dependente químico,
por pior dos espíritos que estejam obsediando ele, influenciando ele, se ele cismar de parar naquele dia, o espírito não vai conseguir mover ele. Percebe isso? E aí eu vou contar uma história real para vocês, que aconteceu na minha família, né? Meu pai hoje, com 91 anos, que tem tudo a ver com essa questão da influência espiritual, né? Da obsessão sobre o dependente químico, né? Faz de 20 anos que ele parou de beber. Ele bebeu mais ou menos 40 anos todos os dias, alcoolista em nível máximo. Hoje ele passa por um processo de demência gravíssimo, associado ao uso abusivo de álcool. Nós fizemos uma ressonância no cérebro dele, o cérebro dele encolheu por causa do álcool, está cheio de buracos, só para vocês terem uma ideia. Isso aí facilitou a questão da demência. Fazem 20 anos que ele não bebe, não põe uma gota de álcool na boca. E eu acompanhei ele, vendo ele beber desde a manhã cedo, tomando um garrafão de 5 litros de vinho por dia, durante anos. O nível dele é altíssimo, tanto que o cérebro dele reduziu bastante. Mas tipo assim, aos 71 anos mais ou menos, do nada. Meu pai nunca foi religioso, era ateu, nunca, mas do nada, só para você, só como a condição do espírito é o dominante. O desejo do espírito é o dominante. É ele que predomina, em qualquer situação. Se você se levou para aquilo, é porque você facilitou. E aí, 20 anos atrás, aproximadamente aos 71 anos, meu pai olhou para minha mãe e disse assim, do nada, hein? Um garrafão de vinho em cima da mesa. Hoje, a partir de hoje, não bebo mais. E não bebeu. Faz 20 anos. Percebe isso? Nenhum espírito conseguiu, daqueles que obsediavam ele, daqueles que bebiam dele durante mais de 40 anos, conseguiram ativar isso novamente dele. Porque ele foi forte no desejo dele. Isso é uma raridade, né? Não é todo mundo que consegue isso. O que a gente ouve do dependente químico é que ele tem dificuldade em parar. Por que o dependente químico tem dificuldade em parar? E aí só a exclusividade da doutrina espírita para explicar isso, né? Por causa da ação dos obsessores. Ele não quer que você pare. Voltando àquilo que eu falei agora há pouco, como não tem droga, não tem álcool no mundo espiritual, eu necessito de um encarnado, vivo, dependente químico, alcoolista para beber. Eu preciso, como espírito. Percebe isso? André Luiz trata, no domínio da mediunidade, não fala a memória, o alcoolista como um copo de vinho para o espírito. Percebe? Ele precisa. Ele vai se aproximar com o perispírito dele, vai sugar os componentes do álcool e toma o perispírito dele, passa um para o outro. Certo? Dessa forma. Então, assim, ó, isso para chegar nisso aqui, ó, toda e qualquer obsessão é quando eu permito. E na pior obsessão que eu tiver, volto a dizer, vou repetir o que eu falei agora há pouco, na pior obsessão que eu tiver, se um dia eu não quero beber, não vou beber. E o espírito não vai conseguir fazer eu beber nesse dia. Percebe isso? Quem domina é o meu interior, sou eu. E aí a pergunta que fica no ar, né? É fácil para um dependente químico parar de beber ou usar droga? Não, não é. Não é. Mesmo porque o espírito obsessor não quer, né? Possíveis características de obsessão na dependência química, né? Possíveis características, né? Possíveis. Olha só. Mania de perseguição. Pode ser um processo obsessivo? Pode. O espírito quer levar o indivíduo a ter problemas de ordem mental, imaginando que está sendo perseguido para ele ser internado como louco, isso, aquilo. Isso é muito comum nos alcoolistas e usuários de crack. Em todas ocorre, mas de forma mais profunda e grave no alcoolista e nos usuários de crack, essa mania de perseguição. Né? Perturbações alucinatórias. No mundo maior, Chico Xavier coloca que um alcoolista vivo, encarnado, num bar, deitado no canto, batia na parede. Sai daqui cobra, sai daqui morcego. E não tinha cobra nem morcego naquele bar. Os espíritos influenciavam ele, moravam nessas regiões do mundo espiritual, fazendo a transmissão. Na ligação do perispírito, eles passavam para o encarnado vivo, através do perispírito, as regiões onde ele morava. O encarnado alcoolista falava isso. Então, característica, aumento repentino da quantidade de consumidor de droga. Isso é o mais profundo nas questões da obsessão. Opa, de repente ele começou a tirar muito mais cocaína do que antes. Opa, pode ser que o obsessor está conseguindo o objetivo dele levar ele a uma overdose. Fica claro para vocês isso? É uma característica da obsessão. Mudança de humor. Sim. Por isso que eu falo que tem que assistir as outras exposições que a gente trabalhou, né? O espírito, olha que interessante, pessoal. Todo espírito, não só nas questões da dependência química, que se aproxima de mim, para me influenciar, para me obsediar, para usar droga junto comigo, passa automaticamente quem esse espírito é para você. E você passa o que é para ele. É uma simbiose, é uma troca. Entende? Porque é energia. Vamos entender isso aí, ó. Dá para ir até 11h30, tá?
Então tá. Olha só, vamos entender isso para vocês entenderem. Olha só, vai ficar bem claro para vocês. O espírito se aproxima, chega perto de mim, o perispírito dele faz a ligação, é energia, né? É uma energia, eu também sou energia, meu perispírito é uma energia, ele chega perto de mim e faz as ligações, todo o meu corpo, o perispírito dele com o meu. Ora, se ele fez essa ligação energética comigo, ele vai entrar no meu cérebro, vai fazer a parte dos meus registros de vidas passadas, vai fazer a parte do que eu realmente sou, e ele conhece. Quando ele faz essa ligação, passa isso, vem junto com essa energia dele, quem é esse espírito? Percebe isso? Olha que interessante. E aí, às vezes, eu mudo o meu humor, às vezes eu tenho sensações e desejos que naquele momento eu não estava tendo. Que quando o espírito chega próximo de mim e vai beber, passa para mim e desabrocha em mim. Olha que interessante, gente. Isso é muito interessante, é uma coisa brilhante, quando a gente vê que muitos dependentes químicos têm problemas na área sexual. Muitos dependentes químicos às vezes têm desejos sob o efeito da droga, sob o efeito de algo que não teriam quando estava normal, sem esse efeito. Pode ser isso nessa movimentação do espírito faz na aproximação, estimular essas condições dentro de mim? Sim, sim, sim. Como naquele exemplo que eu falei do dependente que estuprou a moça dentro da casa. Talvez ele trouxe, olha que quanto conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Talvez que naquele momento, se eu não estivesse usando droga, não ia abrochar em mim o desejo de estuprar aquela moça. Vocês entendem isso? Então a droga facilitou essa ação dentro de mim. Essa droga facilitou com que aquela minha baixa moral nas questões da ordem sexual, que não tem nada a ver no sentido de eu estar naquele desejo, naquele momento, é estimulado pelo álcool, pela cocaína, pelo crack, pela maconha, com a ação do espírito junto. Percebe isso? Então muitos dependentes químicos cometem crimes que se ele não tivesse bebido, se ele não tivesse fumado, um crack, cheirado de cocaína, qualquer coisa, não existiria isso. Mas quando ele faz isso, ele acaba permitindo que os espíritos movimentem dentro dele com facilidade as baixas morais. Isso por si só é um ensinamento brilhante, porque se eu não me conheço ainda, se eu não preciso da minha viagem interior, não sei quem eu realmente sou, não sei se eu realmente trago problemas de vidas passadas nas questões sexuais, que eu não entre nas questões das drogas, que eu não me torne alcoolista, porque se eu me tornar, posso eu brotar nessa vida essas coisas ruins que eu trago dentro de mim. Percebe isso? Toda a questão das drogas, ela vai movimentar as coisas ruins, ela vai facilitar esse processo, e o indivíduo colocar para fora quando está sob o efeito dessas drogas. Violência. É bem claro isso também, né? Nós temos uma exposição só sobre violência, mas nenhum espírito me leva, quando eu estou sob o efeito de droga, a praticar um ato de violência, se eu já não trago o germe da violência dentro de mim. Ficou claro? Aí a esposa diz assim, meu marido, quando bebe, é muito agressivo e violento, chega a bater em mim. Quando ele não bebe, é um amor de pessoa, não mata nem uma formiga. Já ouviram essa história? Essa história é muito comum. Mas e por que então a culpa é do álcool? A culpa é do obsessor? Não, é dele mesmo. Ele é violento. Quando ele não bebe, ele não consegue colocar para fora essa violência que ele traz dentro dele. Vocês entendem isso? Mas quando ele está sob efeito de droga, crack, cocaína, maconha, álcool, isso vai fazer com que aqueles desejos ruins, aquelas vontades ruins dele, se aflorem. Ficou claro para você? E aí o obsessor se aproveita disso para cobrar a dívida com facilidade. Percebe isso? Tendência suicida. A mesma coisa vale aqui. Indivíduo que usa crack há 3 anos acabou se suicidando, se jogando de uma janela. Foi o espírito obsessor que levou ele a isso? Não necessariamente. Pode ter levado? Pode. Quer dizer que o espírito obsessor pode me levar a cometer um suicídio? Pode. Desde que eu traga o germe do suicídio dentro de mim. Vocês entenderam ou não? Então, se eu não uso droga e eu já, nas últimas 3 vidas, cometi suicídio, nessa, se eu ficar tranquilo, nas questões da dependência química, do álcool, que seja assim, pode ser que eu consiga vencer essa vida e não me suicidar. Agora, se eu já tenho tendência suicida de vidas passadas, reencarnar no álcool vai facilitar que eu cometa o suicídio. Ele não é o culpado. Vocês entendem isso ou não? O obsessor também não é o culpado por me levar ao suicídio. Eu já trago o desejo dentro de mim. Ele apenas manipulou por causa das minhas quebras de proteções pelo uso de drogas e alcoolismo. Tá certo? Vamos lá. Consequências provocadas pela obsessão na dependência química, né? Eu vou até passar um pouco mais, mas vou pular porque nós já estamos no horário, né?
Essas questões da obsessão vai trazer problemas, podendo levar um indivíduo à loucura, a uma bipolaridade, à esquizofrenia. Pode a ação do espírito obsessor me levar a destruir células da parte neuronal, me levar a um quadro de esquizofrenia? Sim, pode. Mas então a minha esquizofrenia é só uma questão... Não. Volto a dizer, você vai ter um processo esquizofrênico porque você já tinha isso no seu planejamento. Vamos refletir isso. Vamos refletir de novo com calma para vocês entenderem. Porque tem muita... Na internet eu vi pessoas que desconhecem a questão espiritual dizer que a droga provoca esquizofrenia, cria esquizofrenia. Não existe isso, tá? Não existe isso. A droga não cria um processo esquizofrênico. Vamos explicar para vocês entenderem. O indivíduo, no seu processo reencarnatório, vai renascer, ele coloca ali o espírito mentor de ele, olha, tu precisa passar por um processo esquizofrênico aos 45 anos de idade pelas condições que tu fez na vida passada. Tu influenciou muita gente, levou muita gente ao mal, e agora muita gente à loucura tu levou com todo o teu processo. Agora tu vai ter que passar a partir dos 45 anos de idade por um processo esquizofrênico. Vocês entenderam isso? Essa é a regra. Nenhum espírito vai criar, o obsessor, um processo novo de esquizofrenia. Ficou claro para você? Então, eu posso criar eu como encarnado, eu mesmo na esquizofrenia, mas... Aí ele vem e reencarna, para ter esquizofrenia aos 45. Mas aos 14 ele conhece a maconha. E olha que interessante, hein? Para vocês entenderem, né? E essas pessoas que não têm conhecimento espiritual colocam a maconha como uma das substâncias que cria um processo esquizofrênico, né? E não é ela que cria. Vamos entender para vocês verem, olha só. Então o indivíduo aos 14 anos entra na maconha, ele tem que ter esquizofrenia aos 45, para expurgar o mal que ele fez na vida passada. Fica claro para vocês aqui aos 45. Mas aos 14 ele começa a usar maconha e vem usando sempre. Todos os dias ele fuma 3, 4 cigarros de maconha por dia, né? Quando chega aos 30, se apresenta a esquizofrenia. Vamos ver se vocês conseguem refletir. O que ocorreu? A droga, a maconha, antecipa o processo esquizofrênico que ele teria aos 45 anos. Antecipa. Inclusive trazendo com maior gravidade, com maior potência o quadro esquizofrênico. Fica claro isso para você? Então nenhuma droga cria a esquizofrenia. Ele vai largar em ti uma coisa que já está planejada. Ele vai antecipar, ele vai agravar, ele vai deixar mais difícil. Ficou claro isso para você? Isso é muito interessante para você entender. Vamos lá. O obsessor aumenta o desejo de usar droga do obsediado, podendo levar ele a uma overdose, em alguns casos desencarne, já falamos, né? O uso de droga facilita com o obsessor espírito encontra obsediado, já falamos também, né? E vamos para a nossa última parte aí, então. Tratamentos para a dependência química, né? O que a gente pode fazer, o que a casa espírita pode fazer para ajudar nas questões da dependência química e nas questões da obsessão. Nós vamos ver. Eu vou passar rapidinho. Internações em clínica especializada? Ótimo. Mudança de ambiente, isso aí é muito importante, né? Nesse sentido, né? Grupo de autoajuda, NA, AA, profissionais médicos, obrigatório. Ah, não precisa só levar na casa. Não, tem que levar. A droga faz um efeito na questão orgânica, né? O indivíduo alcoolista pode ter cirrose hepática. Quem é que vai tratar a cirrose hepática? O médico, né? Psicoterapias obrigatório para o indivíduo ser reintegrado na sociedade, terapias alternativas todas, né? Deu uma pulada aqui. Agora, tratamentos para obsessão. Antes foi só para o dependente, né? Para obsessão na dependência química. Passos iniciais para obter êxito no tratamento da obsessão. Se um indivíduo tiver todos esses passos aqui, ó, conscientização, força de vontade, que é o meu pai teve, né? Esforço próprio, autoeducação, paciência e fé, muitas das vezes, se ele tiver uma ou duas condições dessas que está aqui nesse quadro, ele nem vai precisar de tratamento numa clínica especializada ou outras coisas mais. Ele sozinho vai se recuperar. Agora, é fácil para uma polícia aceitar que é dependente químico? É fácil ter vontade quando tu está há 20 anos bebendo? É fácil ter um esforço próprio quando você está usando drogas direto sem parar? Entende isso? É muito difícil. É fácil um usuário de crack ter paciência? É fácil um dependente químico ter fé? Acreditar em Deus? Não, não é fácil. Não é fácil. Por isso que, se eles tivessem algum desses passos aqui, nós não precisávamos nem passar os próximos slides, só para vocês terem uma ideia. Sozinho, por si só, ele resolveria isso. Foi o caso do meu pai, que conseguiu só pela força de vontade e esforço próprio parar. Então, a doutrina espírita vai colocar o passe. O passe, ele é brilhante, na perspectiva da recuperação do perispírito do encarnado e do corpo físico. Percebe isso? Olha que interessante, o tratamento de passe, né?
diálogo fraterno, evangelho no lar, orar e vigiar. Eu estou passando todos porque a gente já está no horário. Estudos, palestras, reforma íntima e desobsessão, que nós vamos ver agora, para concluir. Então, tudo que a doutrina espírita nos dá para ajudar na questão da dependência química. Eu posso trazer meu marido embriagado para tomar um passe na casa espírita? Não, não pode. Não vai surtir efeito. Porque quando bebe, quando usa droga, que a droga entrou na corrente sanguínea do corpo físico, ela passa instantaneamente para as células do perispírito. Então, seu perispírito vai estar o quê? Encharcado com aquela droga, encharcado com aquele álcool. O passe é uma transfusão de energia, uma troca, o espírito vai passar para ti. Se você está com o seu perispírito encharcado nesse processo todo, você bloqueia as energias curadoras, boas. Percebe isso? Seu perispírito não está receptivo para essas energias. Fica claro para você? Quando é que eu tenho que trazer meu marido alcoolista na casa espírita para tomar um passe? No mínimo 72 horas depois. Até a bebida, de acordo com o metabolismo de cada um, até o álcool sair todinho da corrente sanguínea, do corpo físico e do perispírito, vai demorar esse período todo. Percebe isso? Para aí o passe ter a sua proposta efetivamente. Desobsessão, é o que nós vamos trabalhar agora, né? A desobsessão é a técnica espírita especializada para libertar, olha só, em vermelho, as mentes que se interdependem no comércio da inferida submissão. Libertar as mentes do encarnado e do obsessor. Olha que interessante, hein? Então, a desobsessão não é só para o encarnado ir na casa espírita e fazer o trabalho de desobsessão. Lá na casa de Jesus nós temos aquele trabalho de desobsessão, outras casas têm, né? Para ajudar. Só que é as duas pontas. Tem que trabalhar o espírito obsessor e o encarnado obsediado, certo? Ela se apoia em dois elementos essenciais: o esclarecimento do vingador, o espírito obsessor, e a renovação moral do devedor. Manuel Filomeno de Miranda, é brilhante. Se você não tem essa condição aqui, se você vai na casa espírita assim, ó, tira esse espírito obsessor que não me deixa parar de beber. Mentira. Ele não para de beber porque ele não quer, o espírito está só obsediando ele, né? E ele vai para casa e continua bebendo. Percebe isso? Aí a casa aqui vai trabalhar o espírito em mesas mediúnicas, isso, aquilo, coisa e tal, trabalho de desobsessão, e o espírito diz, não, ele continua bebendo, ele continua me chamando. O espírito, não, o Hermínio Miranda fala isso numa de suas obras. Ele trabalhou em mesas mediúnicas direto, não lembro o nome da obra, né? Ele vai dizer que muitas vezes ele já estava conversando com o espírito, já estava trabalhando com o espírito, e às vezes há 2 anos, ele conta uma história de 2 anos trabalhando nas questões de um espírito obsessor, né? Já estava retirando ele, e o espírito no final diz, não, mas eu vou sair daqui, ele me chama. Percebe isso? O encarnado me chama para me obsediar ele, porque ele ainda está nas questões das drogas, do álcool, que seja. Percebe isso? Então as duas pontas têm que ser tratadas, as duas pontas. A mundo espiritual, que é o obsessor, e a do dependente químico, que é o encarnado. Dificultante no tratamento da obsessão, para vocês terem uma ideia, ó. O próprio obsediado, o próprio encarnado, o próprio dependente químico, nossas fraquezas, inferioridade moral. Percebe isso? Então tem que ser muito bem tratado. É fácil para o obsediado se curar nessa questão? Não, não é. Deixa eu ver aqui, ó. Daí um pouco. E o obsessor não quer largar o seu brinquedo, inferioridade moral. Claro, eu vou para a casa espírita me tratar, sou dependente químico, sou alcoolista. Chego na casa espírita, começo a trabalhar. E o espírito obsessor que faz há 20 anos que bebe comigo, o quê? O Carlos está se tratando na casa espírita? Como é que eu vou conseguir outro para beber? Né? Como é que eu vou conseguir outro encarnado para eu beber? Não, vou fazer de tudo para o Carlos não ir na casa espírita, vou fazer de tudo para acontecer alguma coisa, o Carlos não pode se modificar. Olha o quanto isso é grave, entende? Porque eu vou acabar tirando do espírito, né? E vai tratar o espírito ficar revoltado, né? O espírito fica revoltado, entende? Olha, ele está querendo se recuperar, como é que eu vou fazer 20 anos? Eu conheço a casa do Carlos, eu conheço a esposa do Carlos, eu conheço os filhos do Carlos, eu conheço tudo, eu vou beber por dentro da casa do Carlos com ele, percebe? Então isso é um dificultante. Então que é aí que está, que o trabalho tem que ser feito nas duas pontas, né? E o obsessor não quer, e ele vai tentar de todas as maneiras atrapalhar a recuperação do Carlos no centro espírita, por exemplo, né? O trabalho se torna mais fácil quando esse obsediado
encarnado, dependente, compreendendo a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. É fácil um dependente químico alcoolista fazer prece? Ele está sempre com vontade? Não, é muito difícil, né? É a vontade, difícil demais. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Olha só, as imperfeições morais do dependente químico encarnado é que vai ser o dificultante para o trabalho de desobsediação nas questões de obsediado e dele próprio. Se o obsediado, olha o que André Luiz fala, se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira. Os espíritos querendo ajudar um dependente químico, olha o que ele começa dizendo, ó, o espírito quer ajudar ele, quer que ele se livre do obsessor, mas nessa condição está satisfeito. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer. André Luiz, na obra Missionários da Luz. Olha que interessante, né? Ou seja, quando o encarnado dependente químico não dá, não facilita, não quer de forma alguma largar as questões da dependência química, isso é, vamos dizer assim, uma trava, um impedimento para que os espíritos vão tentar de todas as maneiras ajudar, mas isso pode travar as questões da ajuda a nível espiritual. Reflexões finais, para nós concluir. Bem rapidinho. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Lembra? O vínculo. Né? A obsessão é a enfermidade espiritual de realização demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Brilhante. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. O próprio dependente químico, se conseguir entrar num processo de prece verdadeiro, sincero, ele bloqueia a ação do espírito, vai ficar lá longe olhando ele, o obsessor. Né? Ele bloqueia. A obsessão é uma relação bilateral, dois polos, obsessor e obsediado. Quando um desistir da relação, está desfeito o processo obsessivo. Para assistir, concluindo, né? Esta e outras palestras, digite as anteriores até, né? Só botar no YouTube, na área de pesquisa, esse detalhe. Fizemos de 4 a 5 horas, não vamos até as 11h30 da noite, então um pouco à meia-noite, 1h da manhã, que seria o necessário para nós trabalharmos esse tema, né? Espero que vocês tenham conseguido adquirir ensinamentos, consolos, entendimento para que vocês possam distribuir esse conhecimento. Jesus já falava, né? Dai de graça o que de graça recebesse, né? Não basta nenhum dos senhores que não tem nenhum problema de dependência química consigo mesmo, com um familiar com você, que fica parado. Ah, a vizinha tem, mas a vizinha é evangélica. Eu posso ajudar? Pode. Mas ela não pode nem ouvir de espiritismo. Ore por ela. Ore por ela. Joga suas energias. Entenda ela. Entenda o inferno que é a vida dessa vizinha com um filho usuário de crack. Entenda perfeitamente que o lar onde tem um dependente químico, de qualquer ele que seja, é um inferno no processo todo. Só que nós temos uma mania de julgar, né? Quem somos nós para julgar se Jesus não julgava, né? Então, se eu não tenho capacidade de levar uma palavra, um abraço, um consolo para alguém que transita nas questões da dependência química, que eu ore. Porque a oração com sentimento, com verdade, libertada das minhas imperfeições, vai chegar até esse indivíduo, até essa pessoa, e vai ajudar ela. Mesmo ela sendo evangélica, mesmo ela não acreditando no espiritismo. Então, agradeço a presença de todos, que Jesus abençoe todos nós e nos dê sempre a sua energia para que possamos nos tornar pessoas de bem. Muito obrigado.